Bom, vocês acabaram de assistir a aula de português e agora nós vamos para o conteúdo de história. Lembra que a gente estava estudando a formação das cidades? Que as aldeias eram perto da água, muito bem, e daí das aldeias surgiram as cidades. Agora a gente vai falar sobre as cidades brasileiras. Acompanhe a leitura do livro comigo e eu vou enviar uma pequena pesquisa para vocês sobre a nossa cidade, a cidade ocidental. E com essa pesquisa, o que a gente vai fazer? A gente vai responder a atividade e depois você vai escolher uma pessoa e vai fazer uma entrevista como ela se sente ao morar aqui na cidade. Preste atenção nas minhas instruções. Leitura sobre as primeiras cidades do Brasil. Os povos indígenas, os índios, eles foram os primeiros habitantes do território que atualmente forma o Brasil. A maior parte dos grupos indígenas viviam em pequenas aldeias, muito bem? Quando os portugueses chegaram ao Brasil pelo litoral, há mais de 500 anos, litoral é na praia, eles fundaram povoados e vilas. Aqui é São Vicente, em 1900. Ela foi a primeira vila fundada pelos portugueses. Outras vilas foram criadas e, com o tempo, algumas cresceram e se tornaram cidades. Aqui nós temos Salvador. As primeiras cidades surgiram no litoral. Aqui é o litoral. Para povoá-la vieram de Portugal centenas de pessoas de diferentes ocupações, como padres, soldados, barbeiros, funcionários públicos, açougueiros e lavradores, entre outros. Aqui a gente só tinha os índios lá os índios viviam na natureza. Já lá em Portugal eles já tinham profissões, outras funções, e eles vieram para cá, para o Brasil, em busca de riquezas. Entre as primeiras construções de Salvador estavam os fortes para defender a cidade. Esse aqui é um forte. Ele é como se fosse um forte militar. O que acontece? Aqui ficava pessoas vigiando, por exemplo, militares, e criavam esse forte caso alguém viesse do litoral de navio ou barco, daqui eles conseguiam defender ou proteger se eram pessoas estranhas. Diferentes cidades brasileiras. Além de Salvador, outras cidades foram fundadas como cidades mais antigas do Brasil. Temos o Rio de Janeiro, que é perto da praia, lembra? Olinda, Salvador, São Vicente, Cananéia, Natal e São Francisco do Sul. Com o passar do tempo, a população brasileira aumentou, as cidades cresceram e outras foram criadas. A paisagem urbana e o modo de vida das pessoas foram alterados com o surgimento de fábricas. Antigamente era tudo feito à mão, agora nós temos fábricas, né? Para agilizar. Novos meios de transporte, como aviões, como carros. Antigamente era só os navios. E de diferentes construções. Antes era tenda, agora nós temos muitos prédios. Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil. Cada uma delas tem uma história, né? E características próprias. As cidades históricas, turísticas, pequenas e grandes, muito bem? Uma grande diversidade de cidades no nosso país. Você já parou para pensar na origem do nome de uma cidade? Muitas cidades brasileiras têm nome de santos, por exemplo, São Paulo, Santa Maria, São José, São Mateus, entre outras. Há nomes referentes a algum aspecto natural da região, como Ilha Bela, Recife, Araucária. Volta Redonda é essa cidade aqui. Por que você acha que ela se chama Volta Redonda, por exemplo? Ela recebeu esse nome porque o rio que contorna a cidade faz uma grande curva, como é possível observar aqui na imagem. Há também cidade com os nomes indígenas, né? A nossa língua era para ser o tupi, mas como os portugueses vieram colonizar a gente acabou falando a mesma língua que fala em Portugal, que é a língua portuguesa. De origem tupi temos a cidade de Paracatu, que significa Rio Bom, ou Itajubá, que significa mina de ouro. Há ainda cidades com nome de origem africana, como Quissamã, que faz referência a um povo da Angola, país da África. Agora eu vou te enviar uma pesquisa, tá bom?
que eu fiz essa pesquisa aqui, que está falando sobre a nossa cidade, que é o município de Cidade Ocidental. Vamos lá? A Cidade Ocidental é uma cidade do estado de Goiás. Os habitantes se chamam ocidentalenses. A cidade foi fundada em 15 de dezembro de 1976 por Cleto Campelo Meireles. A empresa que construiu a cidade chamava-se Construtora Ocidental, que deu origem ao nome da cidade. O significado do nome da cidade ocidental é espaço urbano no ocidente. A cidade conta com a população de 72.890 pessoas. Essa é a nossa bandeira da cidade. Ela foi criada por autoria de Fernando Santana. A parte verde significa agricultura e vegetação nativa. A parte amarela representa as riquezas naturais, o ouro, e a parte azul representa os rios, córregos e nascentes. Sabendo disso, agora que você já conhece um pouco da história das cidades, você vai pesquisar informações sobre a cidade onde sua escola está localizada. Vou enviar o texto, você vai ler e vai colocar as respostas aqui. Em que dia e ano a cidade foi fundada? Quem foram os fundadores? Qual é o nome da cidade? Você vai vir para a próxima página. Por que a cidade recebeu esse nome? Qual o significado desse nome? E se tiver comemorações no dia da fundação da cidade, se tiver, você vai desenhar a comemoração, geralmente lá perto do lago. Então, você vai fazer uma comemoração em volta do lago. E já na outra página 27, vocês vão pesquisar uma imagem antiga da cidade, dessa escola, e comparar com uma imagem atual dessa cidade, tá bom? E aí você vai pesquisar, tá? Olha no celular e depois no caderno você vai escrever quais foram as transformações que ocorreu desde a época que ela foi criada até hoje. Aqui você vai entrevistar uma pessoa, tá bem? E vai colocar as informações aqui. Você vai escolher uma pessoa que mora na cidade e vai colocar o nome dela, a idade, uma entrevista. Quanto tempo mora na cidade? Se ela gosta da cidade, por quê? Você vai fazer essas perguntas e escrever as respostas dela aqui na frente das perguntas nessa ficha falando sobre a sua cidade. Muito bem? Essa é a nossa aula de hoje sobre história. Espero que você tenha entendido e pesquise também bastante sobre a nossa cidade ocidental. Muito bem? A nossa cidade onde a escola está localizada também. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.